Muito se fala sobre igualdade, equidade, meritocracia e inclusão. Mas qual modelo de justiça social faz sentido para o Brasil? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ítalo Alves, tenho 26 anos, sou fortalezense, mestre em Políticas Públicas e Relações Internacionais e este é o meu canal Política do Bem. Antes da gente começar a falar do nosso assunto, não esquece de se inscrever aqui embaixo, clicando no botão inscrever-se, curtindo e compartilhando também este vídeo com seus amigos, familiares, etc. Beleza? Geralmente as pessoas utilizam esta foto para diferenciar de forma bem básica os conceitos de igualdade, equidade e inclusão. Na primeira foto você vai ver que há 3 crianças. Cada criança recebeu um caixote para poder enxergar em cima de um muro e assistir a um jogo de futebol. Elas têm diferentes estaturas, porém receberam o mesmo caixote. Dessa forma, elas foram tratadas de forma igual. Isso não significa que todas vão conseguir ver em cima do muro, mas elas foram tratadas de forma igual. A segunda foto trata de equidade. Você vai ver aí que a mesma coisa aconteceu com as 3 crianças. Porém, uma criança que tinha estatura mais baixa ganhou mais um caixote. Dessa forma, ela conseguiu superar a dificuldade da sua altura e enxergar por cima do muro a ponto de conseguir assistir ao jogo. Isso se trata de equidade. Aqui, as pessoas não foram tratadas igualmente como aconteceu lá na igualdade. Elas foram tratadas conforme as suas necessidades e limitações. A diferença fundamental entre igualdade e equidade é que a igualdade parece justa, enquanto que a equidade é justa. Um exemplo de equidade na sociedade seria, por exemplo, a gente construir calçadas com rampas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência física e também a gente incluir sistemas de cotas nas universidades para jovens que venham de famílias ou de status socioeconômico desprivilegiado, assim como também cotas raciais para pessoas que vêm de grupos marginalizados e vulnerabilizados historicamente. Existe um terceiro conceito que ajuda a entender um outro modelo de sociedade. Esse conceito é o da inclusão. Ele requer que a gente dê um passo para trás e se questione sobre as estruturas da sociedade como um todo. Estruturas que muitas vezes nos impedem, criam obstáculos para a gente alcançar um objetivo em comum, que no caso aí dessa foto seria assistir ao jogo. A foto que você está vendo sobre inclusão tirou o muro, tirou os caixotes e colocou uma cerca, uma rede que agora permite que todo mundo, independentemente de ter estaturas diferentes, necessidades ou limitações diferentes, consigam assistir ao jogo. É esse tipo de modelo que a gente pode refletir muito sobre as questões sociais. A gente tem muitos obstáculos na sociedade e algumas pessoas têm vantagens sobre as outras com base aí no seu nível socioeconômico, talvez raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, etc. Pensar uma sociedade inclusiva requer que a gente repense esse modelo e crie uma sociedade onde mais pessoas tenham acesso aos bens e aos serviços. Pode ser que haja obstáculos, que haja impedimentos, mas a gente precisa sempre estar questionando e criando formas mais acessíveis das pessoas chegarem àquele objetivo em comum. Assim como a equidade, a inclusão também é justa e ela garante muitos mais benefícios do que a igualdade e a equidade. Quando a gente pensa nesses conceitos refletindo na política, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na falácia de acreditar que todos nós nascemos iguais e que nós podemos, através das nossas escolhas, chegar de forma igualitária ao nosso futuro, aos nossos objetivos. Não é bem assim que a sociedade funciona. Só que muitos pregam através do conceito de meritocracia, que é um modelo de justiça social baseado apenas no esforço que as pessoas fazem para chegar até o fim. Ou seja, eu e você podemos chegar no mesmo lugar no futuro, contanto que a gente se esforce. O esforço é o fator determinante nessa sociedade. Existem muitos países onde esse sistema funciona muito bem, como a Bélgica, em alguns lugares dos Estados Unidos, o Reino Unido, entre outros, principalmente os países europeus. Só que esses países, apesar de muitas diferenças, têm algumas características em comum que permitem que eles consigam criar uma sociedade baseada na meritocracia. Uma dessas principais características é a educação básica de qualidade.
esse não é o caso do Brasil. O Brasil está entre um dos piores países com índices em rendimento e qualidade da educação básica. Com base no PISA, que é um exame internacional que julga o rendimento dos alunos de escola de ensino básico e também médio, você pode enxergar ali que o Brasil ocupa uma das últimas posições. Como que a gente vai trabalhar uma sociedade com base na meritocracia quando uns têm acesso à educação básica de qualidade e outros não têm? A gente não pode julgar a sociedade como se ela fosse uma corrida, onde a gente só valoriza quem chegou e atravessou a linha de chegada, e não quem correu mais. Nós temos uma sociedade hoje baseada em uma corrida onde as pessoas começam em diferentes pontos de partida, e isso não é justo. Ítalo, mas você está dizendo então que o indivíduo precisa sempre receber auxílio do Estado, de alguém, e não tem como intervir no seu destino pelas escolhas próprias, pelo esforço próprio? Tem sim. Existe um conceito na psicologia social chamado de agência pessoal. A agência pessoal refere-se àquela nossa habilidade de tomar decisões para nós mesmos, para garantir o nosso destino, para alterar o curso da nossa vida. Isso existe. Porém, a psicologia social também reconhece que a agência pessoal depende muito do contexto em que você vive. Então, se eu sou um jovem que nasceu na periferia, que estudei minha vida inteira em escolas públicas, que não tive estímulo para valorizar a educação, estou cercado pelo crime organizado, não tenho uma família que me apoia, eu estou num contexto onde as minhas escolhas são muito limitadas, cientificamente falando. Enquanto que um outro jovem que nasceu numa família mais privilegiada economicamente, estudou numa escola melhor, não precisou trabalhar durante os estudos, tem a opção de ter acesso a escolhas melhores que garantam um futuro de maior sucesso. Existem exceções em ambos os lados? Existem. Mas a gente não existe ainda uma sociedade que garanta que o trânsito entre um lado e outro seja tão fácil assim como a meritocracia promove. Eu prefiro trabalhar por um modelo de sociedade chamado de igualdade de oportunidades. O que é isso? A igualdade de oportunidades é um modelo que garante que o Estado foque muito na garantia da dignidade básica. Você tem acesso àquilo que é o básico: segurança pública, saúde pública, educação básica, moradia digna, etc. Com uma igualdade de oportunidades, principalmente melhorando a qualidade da educação, nós teremos aí uma base inicial que é a mesma, tanto na periferia quanto na burguesia. E aí, no final das contas, não vai importar se eu lá na frente vire um gari e um amigo meu vire doutor ou advogado ou ator, etc. Contanto que a nossa base seja a mesma. Isso garante que a gente tenha maior oportunidade de definir os rumos das nossas vidas e também o alcance dos nossos sonhos. Além disso, as políticas baseadas em igualdade de oportunidades têm mais chance de emancipar o indivíduo para que ele não passe sempre pela necessidade de ter auxílio do Estado ou de instituições diversas. Entender esses conceitos nos ajuda a dialogar e contemplar um modelo específico para as necessidades do Brasil sobre justiça social, de forma que a gente não fique sempre olhando lá para fora, tentando copiar o que aconteceu, sem considerar as nossas necessidades, a nossa história, as características sociais, mas assim também as demandas econômicas para que a gente consiga desenvolver o país no curto, médio e longo prazo. A igualdade de oportunidades nos garante maior trânsito social, maior trânsito econômico e também possibilidades de escolha e realização pessoal. E isso não é uma questão ideológica, não é uma questão de favorecer o modelo econômico de direita e nem de esquerda e nem de centro. Que tipo de modelo econômico não quer maior igualdade de oportunidades para os seus cidadãos e cidadãs no Brasil? Essa é uma pauta que converge minimamente em todo esse espectro político do qual a gente está falando. Para finalizar, a gente também tem que voltar para aquele primeiro conceito de igualdade, que talvez tenha ficado com uma interpretação meio ruim, né? Porque foi rapidamente descartado. Mas existem alguns tipos de igualdade que precisam ser comentados. Não somente igualdade de oportunidades, mas também igualdade perante a lei e igualdade institucional. Igualdade perante a lei seria a igualdade que nós temos no tratamento da lei para todos os cidadãos e cidadãs. Hoje no Brasil, nem todo mundo é tratado pela lei da mesma forma. Nós temos pessoas como eu, cidadãos e cidadãs comuns,
que são julgados por um fórum específico, se nós cometermos crimes, etc. Enquanto que tem políticos e outros grupos privilegiados que são julgados por um outro fórum, que é o fórum que significa o foro privilegiado, que cria estratificação na sociedade, privilégios e benefícios com base em títulos e diferenças sociais que correspondem aos princípios de igualdade e os princípios de liberdade que existem na nossa Constituição. Em segundo lugar, tem a igualdade institucional, que é a igualdade que nós temos de acesso aos direitos. Então, hoje no Brasil, algumas pessoas têm direitos e outras não têm, ainda que todas sejam adultas, conscientes, pagadoras de impostos, etc. Esse é o caso das pessoas que têm relacionamentos do mesmo sexo e que querem se casar com os seus parceiros ou parceiras. Essas pessoas hoje não têm acesso aos mesmos direitos por lei que casais heterossexuais têm. Então, a gente tem aí uma desigualdade institucional. Nós precisamos, então, construir um Brasil com um modelo de justiça social específico para as suas necessidades, que tenha maior equidade, trabalhe por inclusão, garanta igualdade de oportunidades e também igualdade perante a lei para todos e todas e igualdade institucional de direitos. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!